Bom dia, irmãos, mais uma vez a todos, aqueles que estão aí também, né? Hoje quero meditar sobre um tema que, em algum momento, assim, no passado, né, foi motivo de reflexão para nós. E algum tempo atrás surgiu um livro. Ele era intitulado Igreja, Tô Fora. Então, era um livro assim do pastor Ricardo Agreste. Os irmãos já ouviram falar, né? Já sabem, já conhecem. E nessa obra ele explica dois tipos de igreja da qual ele está fora. Ele quer estar fora, né? A igreja religiosa e a mercadológica. A religiosa, assim, resumindo, é aquela que enfatiza o ritual vazio, né? Existem rituais, mas enfatiza o ritual vazio, o legalismo hipócrita, entendendo que a essência da igreja se encontra em tentar conquistar a atenção e o favor de Deus através de performance, né? Depende mais do próprio esforço do que da graça, da misericórdia de Deus. E nós aqui, nós somos do livre-arbítrio, né? Nós somos pessoas que acreditamos na responsabilidade pessoal, mas existe um ponto de equilíbrio entre da espiritualidade sadia, que realmente é passar longe da hipocrisia, passar longe da incoerência e ter motivos certos pelos quais viver e adorar a Deus. Então, essa é um dos motivos, né? Um dos problemas que pode acontecer. E a outra linha mercadológica, que é a que transforma o evangelho em negócio. Paga-se para obter a atenção e o favor de Deus. Exalta o consumismo, que já é presente, já estava presente, né? Esse consumismo, mas que nestes dias ele virou algo um pouquinho mais exacerbado, porque mais do que nunca a gente pode escolher, né? Que culto nós vamos assistir, que igreja nós vamos, né, ali ver, qual atividade, qual live que nós queremos ver, aquela que nos agrada mais, né? Que preenche mais. Então, temos também hoje essa questão. Mas esse "tô fora" do título desse livro, ele significa não aceitar caminhar um caminho que exclui Deus e o seu evangelho, né? Então é essa a razão desse livro lá. E o nosso título, da mensagem de hoje é Igreja do Dentro. Não é uma provocação nem ao autor do livro, nem o livro, né? Os irmãos não pensem assim, não é nenhum tipo de provocação nem nada, tá? É uma meditação bíblica do que eu considero importante para nós hoje, neste momento. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11, 15 a 17, primeiramente. Marcos 11, 15 a 17. Diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Bom, aqui Jesus ele entra no templo, encontra uma certa situação e ele condena um grupo de judeus religiosos que haviam transformado a sua fé,
haviam transformado aquele espaço onde eles estavam em coisa mercadológica. Eles estavam vendendo, né? Estavam negociando. Na verdade, essa venda de animais era uma coisa já prevista nos mandamentos para aqueles que vinham de longe, né? Aqueles vinham de longe não podiam trazer animais grandes para o sacrifício, eles tinham dificuldade. Então havia realmente essa possibilidade de alguém, ao invés de trazer um animal para oferecer em sacrifício a Deus, ali em Jerusalém, ele podia vender lá e comprar em Jerusalém. Isso era permitido. Mas o problema é que esses cambistas aqui, segundo Jesus nos coloca, covil de ladrões, esses cambistas não estavam apenas vendendo, eles estavam explorando, estavam fazendo algo ilícito, né? Estavam, não sei se agindo como agiotas também, mas estavam ali trocando dinheiro com lucro próprio, estavam explorando a situação. Eram negociantes que faziam isso, exploravam, faziam algo que não era permitido, mas com a permissão dos líderes do templo. Estavam fazendo isso, né? Ali. Os líderes estavam permitindo e estavam se aproveitando, então, aqueles cambistas para ter um lucro desonesto. Jesus reclamou dessa atividade, né? Ali no versículo 17, chama de covil de ladrões. Então, havia alguma ladroagem ali. Não sei, a Bíblia não cita qual exatamente, mas no versículo 15, Jesus começou, então, a expulsar, diz aqui, começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Então, é como ele estivesse determinando ali para essas pessoas: vocês estão fora, né? Alguma coisa assim, estavam expulsando, estavam sendo expulsos daquele local. Vocês estão fora. Um pouquinho adiante, ali em Marcos, agora, em Marcos 11, 27 a 32. Marcos 11, 27 a 32. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, e eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta, eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Ali em Isaías 40, versículo 3, e também lá em Mateus, no capítulo 3, nós lemos ali algo sobre João Batista, né? A profecia ali dita, anunciada pelo profeta Isaías, falando: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista era alguém que Isaías estava anunciando como profeta do Senhor, né? Então, alguém cujo ministério, cujo chamado veio de Deus. Não havia dúvida nenhuma, o batismo de João vinha de Deus. Mas aqueles líderes, aquelas autoridades estavam ali, eles não conseguiam enxergar, ou não queriam mais enxergar
o distinguir a ação de Deus. Eles estavam em outra estavam dando atenção para outra coisa, né? Estavam dando atenção, estavam envolvidos mais consigo mesmos, com as suas próprias tradições. Eles estavam tradição, aliás, é bom que a gente faça uma parte aqui. Tradição, ele não quer dizer exatamente um costume, né? Assim, é a tradição de andar tantos passos, não sei o quê, né? Não é exatamente um costume. O costume é algo que veio com a tradição. A tradição eram preceitos que os mestres da lei, eles, depois de estudarem, refletirem, eles elaboravam e isso virava uma lei também. Acabava, algumas vezes, ficando mais importante do que a própria Escritura. E contra essa tradição, esse tipo de preceitos que eram escritos, é que Jesus reclamou muito, né? Ele, ali no Sermão do Monte, falou bastante. Pessoas que desviam o mandamento que Deus colocou a favor deles, a favor, né, do ser humano. Olha, tem que honrar pai e mãe, mas se a pessoa se dedica a Deus, então o que ela iria fazer é a oferta a Deus. Então não precisa mais cuidar do pai e da mãe. Então faziam uma elaboração ali, e isso ficava valendo mais do que o próprio mandamento de Deus, né? Então, Jesus condenou muito isso. Muitas vezes esqueciam o próprio mandamento e seguiam seus próprios conceitos, né? Isso era a tradição, era seguir as próprias tradições. E não parecia para aqueles líderes judeus que não havia mais espaço para Deus na religiosidade deles, né? Esses escribas e fariseus estavam mais interessados em outra coisa do que realmente saber, ter aquela comunhão com Deus, ter seguir a palavra de Deus, né? Havia outro tipo de interesse. Então, sobre essa religiosidade, Jesus, né, ele disse: tão pouco eu vou falar, tão pouco eu vou dizer, com que autoridade eu faço isso. É o mesmo que Jesus ali, ele poderia estar dizendo: eu estou fora disso, eu estou fora. E Jesus, ele realmente, naquele tempo, ele podia dizer com autoridade, com razão, com sentido, né, estou fora. Ele podia dizer isso, mas ele disse: eu estou dentro. Como assim, né? Jesus, ele disse: estou dentro, quando ele não abandonou o templo do jeito que estava, a própria sorte, daquele jeito, mas ele agiu com determinação. Ele ali expulsou os ladrões, declarou uma definição correta da casa de Deus, né? Falando sobre a casa de Deus como casa de oração para todos os povos, que era casa para ter a intimidade com Deus para todos os povos, salvação para todos os povos, né? Jesus, ele resgata ali uma lembrança de Isaías mesmo, 56, é uma lembrança muito interessante, porque parece que estava meio assim, né, esquecido ali dos líderes, e dizia assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração.
Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa passagem declara a salvação para os gentios, né? Para os estrangeiros. Jesus declarou também ali naquele momento que o templo era local de graça e de bênção de Deus para todos os povos. Casa de oração significa, né, uma casa de intimidade com Deus. Não é uma mero local em que se esquece de Deus. É um local em que ali eles haviam determinado como Deus determinou como um espaço de intimidade com Deus. E essa intimidade é a intimidade pela qual Jesus nos resgatou. Jesus nos resgata para termos essa intimidade com Deus. O motivo daqueles cambistas estarem ali era o lucro, né? O que é muito diferente. A gente não tem, não podemos dizer assim, não vamos fazer nada aqui na igreja, nada que possa gerar alguma receita. Está fora. Não quer dizer isso, né? Aqueles cambistas, eles estavam enganando, estavam roubando, estavam explorando, estavam fazendo algo ilícito para benefício próprio. É diferente de nós termos, por exemplo, campanhas para alcançar pessoas para Cristo, né? É diferente de nós termos campanhas para servir, para suprir necessidades de pessoas necessitadas. É diferente, né, de a gente ter atividades, campanhas que contribuam para fazer discípulos de todas as nações. São coisas diferentes. Não podemos misturar, né? Mas Jesus disse: "Estou dentro", quando ele corrigiu uma situação que estava acontecendo ali no templo. Jesus, ele diz "estou dentro" quando ele vai para a cruz cumprir essa profecia de ser o povo de Deus reunido, né? De ser ali um local de bênção para todos os povos. O Evangelho, ele é um anúncio, naquele momento ele é sem precedente nenhum, né? De que Deus gratuitamente, ele decidiu vir ao nosso encontro, nos resgatar dos nossos pecados e nos conceder uma relação de filhos de Deus, né? Com intimidade com Deus, de uma relação amorosa com Deus. E por isso, tudo que nós podemos oferecer, todo o nosso louvor, nosso serviço, nossa obediência, nossa contribuição é uma resposta a essa graça de Deus. Tudo que nós fazemos, nós, na verdade, não estamos tomando a iniciativa, né? Nós estamos respondendo à graça de Deus que nos alcançou. É isso. Jesus também lhe disse: "estou dentro", quando ele escolheu vir a este mundo, se humilhar, quando ele escolheu vestir as roupas que nós vestimos, comer a comida que nós comemos, andar pelos caminhos que nós andamos, viver como um de nós, mesmo sendo Deus, né? Esvaziando a si próprio. E Jesus disse: "estou dentro", quando ele nos ensinou que amar o nosso próximo, que amar a Deus e ao nosso próximo, servir a Deus, servir ao nosso próximo, é mais importante do que tradições humanas, do que religiosidade, do que mercadológica, do que lucros, né, indevidos. E Jesus disse: "estou dentro", quando, apesar de tudo, apesar de toda a nossa pecaminosidade,
apesar de tudo que nós somos, né, indignos, ainda assim o seu amor por nós é maior e nos constituiu igreja, nos constituiu um corpo de Cristo. Apesar de tudo, é isso que Jesus fez por nós. E aí é quando ele diz: estou dentro. Por que então eu deveria estar dentro? Por que nós deveríamos estar dentro? Bom, primeiro porque é vontade de Deus, é vontade de Jesus que nós estejamos dentro da igreja. Lá em 1 Coríntios 14, 26, não tem uma declaração direta, mas o apóstolo Paulo, ele fala assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então era esperado que se reunissem, uma reunião de pessoas redimidas, pessoas que estão ali e daquela maneira, nessa reunião, eles têm um culto ali, tem uma reunião onde um fala um salmo, outro uma revelação, interpretação, um louvor ali. Então se reúnem, é esperado do corpo de Cristo que se reúna. Mas em Hebreus 10, 25, está bem claro assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui a recomendação para nós não deixarmos de nos reunir, presencialmente ou nesses dias de problemas da pandemia, virtualmente também, não deixemos de nos reunir. Então, por quê? Primeiro, porque é vontade de Deus que nós estejamos reunidos e nos reunamos e Ele nos concede ali que tenhamos um culto, um momento de comunhão, isso, uma celebração, na verdade, como resposta da graça de Deus em nossa vida e oferecemos ao Senhor. Mas também porque a igreja, ela é serva de Cristo. A igreja é um organismo vivo que Jesus concebeu. A igreja é aquela que vive o Evangelho, que proclama o Evangelho de Cristo e através do qual Jesus alcança este mundo. Então a igreja, ela é um grupo de pessoas redimidas que não se conforma com uma religiosidade vazia, com uma tradição incoerente, com uma negociação da fé, mas é formada de discípulos de Jesus que servem no reino de Deus, que servem na igreja e no mundo, servem dentro e fora. Jesus é aquele que estabeleceu a igreja como embaixadora, representante dele neste mundo. Então, por que estou dentro? Por que eu deveria estar dentro? Porque é para isso que Jesus preparou a igreja. É para isso que Jesus nos redimiu, fazer parte desse grande grupos de irmãos em Cristo, que vão trabalhar, vão servir a Ele neste mundo. Mas também porque o corpo de Cristo é uma família que nós fazemos, da qual nós fazemos parte. Quando nós cremos em Jesus, quer nós queiramos ou não, nós passamos a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Nascemos na família de Deus. E o interessante é que na família você não escolhe, com quem você quer. Essa família, eu quero só, ciclano, fulano, beltrano, tal,
que façam parte desta família. Outros lá, aquele, pá, não quero. Não tem isso, né? Na igreja, na família, é quem está ali. Nós vamos conviver com as pessoas, com os irmãos que estão ali. E vamos aprender a conviver com esses irmãos. É um local em que nós vamos crescer, é um local que nós temos que viver juntos, vamos seguir, vamos servir juntos, né? Então, foi preparado pelo nosso Senhor para ser assim. Mas a igreja tal, às vezes tem aquilo, tem esse problema, às vezes rola aquele escândalo, temos feridas, nós temos, assim, muitas coisas que acontecem numa família. Mas fora da igreja é muito pior, né? O tombo, o buraco que a gente acaba entrando é muito pior. Claro que não dá para comparar, né? Isso é só uma mera comparação assim rasa. Mas estar longe de Deus, irmãos, é muito pior do que estar com Ele dentro da igreja. A igreja é o local, ou melhor, é um meio onde Jesus, Ele estabeleceu para nós estarmos. E a igreja é o lugar para nós, é o lugar perfeito para nós estarmos. Nossa, isso aí é estranho, né? Não existe nenhuma igreja assim perfeita que a gente olha, né? Tem muitos defeitos e nós somos seres humanos e temos problemas, muitos problemas. Mas Jesus, ele fez isso mesmo. Para a gente ir aprendendo, corrigindo, crescendo, né? E é o lugar, é o grupo de pessoas perfeito para nós, cada um de nós que somos redimidos em Cristo, estarmos e participarmos e convivermos. Estarmos ali, participando, apesar de tudo. É isso que Jesus quer para nós. Apesar de todas as nossas falhas, Jesus está dentro. Jesus está dentro. Então, por que nós deveríamos fazer parte? Também é esse outro ponto, porque Jesus faz parte. Jesus está dentro. Como que nós podemos mostrar que nós estamos dentro, né? Primeiro, quando nós aceitamos a mensagem da cruz em nossa vida. Quando nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo derramou a sua vida e o seu sangue numa cruz para nos perdoar os pecados, para nos resgatar do vazio da nossa vida e termos paz com Deus, temos essa relação de intimidade com Deus, né? É a primeira coisa que nós fazemos, para dizer, eu estou dentro. Uma outra coisa que nós que nós fazemos para dizer que estamos dentro, é quando nós decidimos servir a Deus e ao nosso próximo. Quando nós não somente, decidir é meio estranho falar, né? É quando nós aceitamos o chamado de Jesus para sermos seus servos. Quando nós aceitamos o chamado de Jesus para sermos testemunhas dele, onde quer que nós estejamos, né? Seja com os nossos vizinhos, seja com nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. A gente diz, estou dentro, quando nós também louvamos a Deus, adoramos a Deus, apesar de qual seja as circunstâncias que nós estejamos vivendo. Apesar de seja qual for a alegria ou tristeza que nós estejamos vivendo, mas nós adoramos e louvamos a Deus. Reconhecemos a grandeza de Deus. Aí nós dizemos, estou dentro. Nós dizemos, estou dentro, quando deixamos de lado
a nossa religiosidade, que não nos ajuda na nossa relação com Deus, deixamos de lado o nosso, muitas vezes, tradicionalismo, ideologias, conceitos que, na verdade, nos desviam da vontade de Deus, deixamos de lado. Quando nós deixamos de lado o desejo de lucrar com a fé, deixamos de lado qualquer tipo de mercantilismo que mancha a nossa fé. Então, nós estamos aí dizendo, eu estou dentro. E quando nós seguimos a Jesus, de acordo com a palavra dele. Bom, existem muitos motivos, além desses, para nós estarmos dentro, né? Para nós declararmos assim, igreja, estou dentro. Existem muitos motivos, mas o motivo principal é que Jesus está dentro e Ele nos convida a permanecer lá dentro. Jesus nos quer lá dentro. Ele nos quer participando, vivendo, convivendo com os nossos irmãos dentro da igreja. Mas e nós, né? Podemos dizer, estou dentro? Que nós podemos, como nós podemos dizer isso, né? Estou dentro. Então, neste momento, gostaria de cada um pense na sua vida motivos, talvez você tenha motivos para estar fora. Queira, às vezes, estar fora. Mas saiba de todos esses motivos para estar dentro. Tantos motivos para estar dentro. O principal é porque Jesus está dentro. Pensa na sua vida agora. Quero que você reflita neste momento. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Quero que você se coloque diante de Deus. Pense em todos os conceitos que você tinha, em todas as ideias que você teve para estar dentro ou para estar fora. Coloca diante de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha resgatar dentro de nós os motivos certos pelos quais nós precisamos estar dentro da tua igreja. Senhor, venha, ó Deus, fortalecer essas convicções dentro dos nossos corações, independente de onde nós estejamos, independente de qual situação nós nos encontramos. Ó Deus, quero pedir que o Senhor venha, Senhor, fortalecer essa convicção. Olha, Jesus está dentro da sua igreja. Eu também preciso estar dentro. Jesus nos convida a estar dentro, estar firmes, servi-lo. E Jesus, Ele que estabeleceu a sua igreja como o melhor lugar para estarmos neste mundo, enquanto vivemos aqui. Jesus estabeleceu grupos de irmãos com quem nós convivamos, com quem nós aprendamos, com quem nós aprendemos a viver, a conhecer.
e servir juntos, louvar juntos. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja falando em nossos corações, fortalecendo-nos, ó Deus, e nos dirigindo, mostrando sempre, ó Deus, através da Tua palavra, como nós podemos Te servir melhor, como nós podemos estar dentro da igreja, como nós podemos, ó Deus, Te servir em nossas vidas. Nós entregamos nas Tuas mãos cada uma das nossas vidas, cada uma das ideias, dos conceitos que existem, das convicções, que o Senhor, ó Deus, o Senhor tome nas Tuas mãos e coloque em nós aquilo que é a Tua vontade. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.